professores! E vamos aqui iniciar nossa aula de redação, falando mais uma vez sobre crônica, que foi nossa aulinha da semana passada. Então, vamos continuar falando sobre crônica. Então, peguem o livrinho, abram na página 34 e vamos lá relembrar. Então, crônica, ele é um texto narrativo, isso mesmo, onde alguém narra, né? Seja ele personagem, seja ele observador. A gente estudou esses dois tipos de narrador. Aquele personagem, que é aquele que narra e participa da história, não é isso? Relatando essa história, ela sendo escrita em primeira pessoa, ou sempre citando eu, ou sempre citando nós. Falamos do narrador observador, que é aquele que apenas conta a história, ele não participa dela, certo? Portanto, ele é escrito em terceira pessoa. Ou ele ou ela, se for mulher, né? Eles ou elas. Nós falamos também que a crônica, né, é um texto narrativo, onde ela tem começo, meio e fim. Começo, que é o início de tudo, o início da história. O meio, que é o desenvolvimento, o desenrolar da história. E o final, que é o desfecho. Como foi que acabou essa história, não é isso? Nós também aprendemos que em crônica, o narrador será observador e você decidirá se usará o discurso direto ou o discurso indireto. O que vem a ser o discurso direto? É aquele discurso onde há o diálogo, onde há o travessão. Já o discurso indireto é aquele que relata a fala dos personagens, como a gente viu na unidade anterior. Agora vamos aprender sobre o planejar a escrita, certo? Então todo mundo acompanhando aí, bem atento, ó. Para escrever seu texto, sua crônica, pense em um acontecimento, um fato curioso, ocorrido em um dia de sua vida ou da vida de outra pessoa. Então, vocês comecem a imaginar isso, um fato importante que aconteceu ou na sua vida ou na vida de outra pessoa. Para inspirar a sua escrita, observem a imagem a seguir. Elas podem ajudá-lo a criar uma bela história. Então, vamos lá escrevendo e revisando. Inicie sua produção organizando as ideias e fazendo um rascunho do seu texto. Então, pega aí uma folhinha de um caderno do ano passado, um caderno que vocês gostam de brincar, e vamos primeiro rascunhar, vamos primeiro organizar tudo o que vocês querem fazer, certo? Pensando primeiro no tema, né, que será da sua vida ou da vida de outra pessoa, e vai organizando isso numa folha antes de colocar no caderno, tá bom? Observe se a sua crônica apresenta as seguintes condições. Apresenta um fato ou um acontecimento do cotidiano. Então, vamos lá, o que é que vocês vão querer? Vai querer um fato, acontecimento do cotidiano? É um texto com começo, meio e fim. Então, comece a apresentar essas condições aí no seu texto. Ou seja, não é escolher se vocês querem ou não. É uma coisa que tem que ter na crônica de vocês. Então, primeiro, tem que apresentar um fato, um acontecimento do seu dia a dia, que foi o que a gente falou, né? Ou da sua vida ou da vida de outra pessoa. Depois, tem que ser um texto que tem um começo, que tem um desenvolvimento, né? Que é o meio, que tem um desfecho, que seja o fim, que você dê um fim a essa história, a essa narração. A linguagem, ela tem que ser simples e próxima do nosso cotidiano. Não pode ser palavras muito difíceis, tem que ser palavras que a gente usa no nosso dia a dia. Na próxima página, depois de elaborar o rascunho, depois que vocês rascunharem e organizarem tudo como vocês querem, leia seu texto novamente e troque-o com um colega. Como a gente não tem colega, a gente vai pedir em casa, claro, né? Que a gente tem muitos colegas, a nossa salinha é assim, graças a Deus. Estou falando em casa, como a gente está em casa e não tem os colegas para fazer essa troca. Então, peça ajuda do papai, peça ajuda da mamãe, peça ajuda do irmão, dos parentes que estão aí perto de vocês, para dar uma olhadinha no texto, certo? Para que um possa ler o texto do outro. Ou seja, como é só você que está fazendo, não tem um coleguinha, peça para o papai opinar. Papai, dê uma lidinha aqui no meu texto. Mamãe, irmão, primo, tia, tio, dê uma lidinha. Vovó, vovô, dê uma lidinha aqui no meu texto. Me ajuda a melhorar se for necessário. Depois das sugestões de correção,
escreva a versão final do texto. Então, depois que o papai, a mamãe e os parentes que vocês estão aí ajudarem a melhorar, aí sim, vocês vão lá no caderno de redação e vão passar a limpo com a caligrafia linda, bem organizada, tá bom? Momento da oralidade, momento de falar. Oralidade, nós sabemos que é a fala. Então, depois de fazer um ajuste, orientado pelo professor a produzir a versão final da sua crônica, seus colegas da sala e seu professor organizarão uma amostra desses textos na biblioteca da escola. Infelizmente, não estamos na escola, então vamos deixar isso para um outro momento, né? Isso quando a gente retornar para nossa escolinha. Mas a redaçãozinha de vocês, a crônica, tem que estar aí no caderno, tá bom? No dia da exposição, estejam prontos para receber os visitantes. Então, isso, como tia disse, é uma coisa que vai acontecer quando a gente estiver na sala de aula. Então, olha aí as imagens abaixo, ó, que vocês conseguem ver, coisas que acontecem no dia a dia. Então, vocês estão vendo aqui, ó, provavelmente, né, uma vovó com uma neta, né, que elas estão simplesmente cozinhando. Então, isso acontece realmente no nosso cotidiano, pode ser realmente um tema para vocês trabalharem a crônica de vocês. Tem também crianças se divertindo, né, no momento de lazer, que também pode ser utilizado por vocês, certo? Um tema também interessante para vocês tratarem na crônica de vocês. Vamos agora à página 36. Agora é sua vez. Elaborando um caderno de perguntas. Vamos interagir com um colega de maneira diferente? Você já ouviu falar dos cadernos de perguntas e respostas? Eram cadernos que as crianças e adolescentes costumavam criar antigamente. Então, antigamente, as crianças não tinham muitas variedades de brincadeiras e de brinquedos como se tem hoje. Hoje, vocês, né, meus amores, trocam as brincadeiras sadias por um celular, não é isso? Que isso não é muito bom, não. Até ajuda quando vocês utilizam de forma produtiva para vocês, como fonte de pesquisa. Mas quando vocês ficam encegueirados só nos vídeos, não é muito bom, não, né? Então, antigamente eles faziam essas brincadeiras nos caderninhos que era de perguntas e respostas. Nele, no início de cada página, eram feitas perguntas para conhecer melhor os colegas. Como elaborar o seu caderno de perguntas? Então, vamos ver? Siga o passo indicado a seguir para construir o seu caderno de perguntas. Então, número 1. Faça uma abertura no seu caderno de perguntas colocando os seguintes dizeres. Quero conhecer você. Como é o seu dia a dia? Você pode ilustrar essa abertura. Então, comece com essas perguntinhas e vocês podem ilustrar. Então, lembrados aí o que é ilustrar, meus amores, é o que mesmo? Isso, desenhar. Então, no momento, na página de abertura, vocês podem colocar as perguntas e ilustrar, certo? Deixar bem bonito, bem colorido. Número 2, o passo número 2 diz, em cada página, escreva uma pergunta e enumere as linhas para que cada colega responda em um número. Então, isso é uma coisa que vai acontecer. Tia tá explicando para vocês, porque a gente não pode fugir do assunto. Mas aí vocês não terão obrigatoriedade de responder em casa essa página, porque isso é uma coisa para ser trabalhada em sala de aula com outros colegas, para vocês interagirem com outros coleguinhas. Mas mesmo assim, tia vai explicar essa atividade. Mas não se preocupem de responder essa página, não. Realmente é uma atividade que tem que interagir com os coleguinhas. Mas mesmo assim eu vou continuar a explicação, tá bom? Na página número 3, as perguntas podem ser as seguintes. Qual é o seu nome completo? Você tem irmãos? Quantos? Qual é a sua cor preferida? Você pratica esportes? Qual é o seu esporte predileto? Você gosta de ouvir música? De qual estilo você gosta? O que você costuma fazer nas horas de folga da escola? Você ajuda os adultos de sua casa nas atividades diárias? Onde e a que horas você gosta de fazer suas tarefas? Você gosta de brincar? Qual é a sua brincadeira preferida? Você gosta de viajar? Já fez
alguma viagem inesquecível? Então, essas seriam algumas perguntas que a gente colocaria no nosso caderninho de perguntas e respostas. Mas, como eu disse, isso é uma atividade para ser feita em sala de aula realmente, junto com os colegas, para interagir, conhecer uma vida do outro. Então, não é necessário fazer esse exercício em casa, tá bom? A número 4 diz: se desejar, acrescente outras perguntas, lembrando sempre de ter respeito e consideração pelos colegas. A número 5. Você pode utilizar um caderno velho, que ainda tem algumas folhas em branco. Também pode fazer seu caderno de perguntas utilizando folhas sulfite, que é folhas de ofício, ou papel ao maço, grampeando-as e juntando-as. Aproveite essa atividade para conhecer um pouco mais do seu colega da sala de aula. Então, por que, tia Érica, a senhora explicou se a gente não tem que responder? Então, tia Érica explicou para vocês terem a noção de como era feito os caderninhos nas brincadeiras de antigamente, com perguntas e respostas. Só que o interessante dessa interatividade e dessa atividade é você conhecer o coleguinha um pouco mais através dessas perguntas. Então, vamos deixar isso para um outro momento. Não tem como ser executado isso em casa, tá bom? Isso só foi para vocês terem uma noção realmente de como é a produção de um tipo de caderno desse, de perguntas e respostas. Então, vamos focar na crônica. Agora, a crônica vocês terão que fazer no caderninho de redação, como tia explicou, tá bom? Vocês verificando o tema que vocês querem, que é um assunto do cotidiano. Vocês poderão utilizar tanto a fala, vocês relatando a fala dos personagens, não é isso? Vocês podem ser um narrador observador, pode ser um narrador personagem. Aí vai da criatividade de cada um e, claro, sempre sendo orientado pelo papai, pela mamãe, o irmãozinho mais velho, ou a prima, ou a vovó. Eu espero que vocês tenham entendido o exercício que vai para casa. Eu espero que vocês tenham entendido sobre crônica, que é uma narrativa realmente que tem que ter começo, meio e fim. E é isso aí, meus amores. Então, bons estudos, bom final de semana para vocês. Um beijo no coração e até a próxima aula.